Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast da nossa igreja. Você hoje vai ter uma ótima conversa sobre o Setembro Amarelo. Aqui nós temos pessoas especiais para a gente poder conversar neste momento. Ele está aqui do meu lado, né? Ele é desconhecido, ele é uma carinha nova sobre este ambiente. Ele não é, provavelmente, você nem sabe o nome dele, então eu vou fazer a questão, a honra, a maravilhosa honra de apresentar o nosso querido pastor Rodrigo Quirino. Olá. É bom ter você aqui com a gente, né, acompanhando esse podcast. Eu espero que seja edificante na sua vida, espero que Deus conduza todo esse bate-papo, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Amém. E ela também, que é uma pessoa desconhecida da nossa igreja, é alguém que a gente não conhece, alguém que a gente não chora junto, é alguém que não puxa a nossa orelha. A Dani está aqui também para poder conversar com a gente neste momento. Obrigada pela oportunidade. É muito bom podermos estar aqui, né, conversarmos, levarmos informação, levarmos conhecimento, né, para o lado de fora da nossa igreja. Excelente oportunidade. E você vem com a gente. Legal. A Dani veio, inclusive, a caráter, né? A caráter, assim, de amarelinho. De amarelo. E tal, quer dizer, eu não vestindo tive nem... a campanha. Pois é, eu não tive nem assim, né? Nem o tino de falar assim, pô, vou de amarelinho, né? Mas tudo bem. Na próxima a gente garante. É verdade. Mas eu acho que o mais importante é a gente estar focado no que vamos fazer, né? Com certeza. No que representa essa campanha. Claro. Né? Acho que isso é o mais importante. Com né? certeza. Para iniciar o nosso podcast, eu quero pedir um enorme favor para você que já está nos acompanhando. Eu quero que você preste muita atenção no que a gente vai conversar aqui, mas principalmente também que não pare somente em você. Que você possa compartilhar esse podcast, esse primeiro podcast. Olha que incrível. Você está assistindo o primeiro podcast da nossa igreja. Então você não pode deixar essa informação parada em você. Então compartilhe com os 500 contatos que eu sei que você tem no seu WhatsApp. Eu sei que você tem no seu Facebook. Compartilhe para todo mundo que vai ser algo sensacional. Isso aí, seja missionário. Vamos começar o nosso podcast justamente o que é o Setembro Amarelo? O que é esse setembro? Por que Setembro Amarelo? Qual que é a ideia do Setembro Amarelo? Legal. O Setembro Amarelo é uma campanha, né, que foi surgida por causa do Dia Mundial do Suicídio, né, e que é o 10 de setembro, de outubro, já estou lá em outubro. E então no Brasil surgiu a campanha do Setembro Amarelo. Em vez de fazer somente um dia, claro que a gente tem o enfoque no dia 10, mas ficou o Setembro Amarelo, ficou um mês, né? Acho que até mesmo uma referência, né, ao Outubro Rosa, né? Estão tentando aí um novembro, né, em campanha de conscientização para os homens e tal. Então, bem, esse surgimento foi por causa disso, né? Legal. E é muito importante, né, a gente falar, né? E quando a gente vai pensando até assim, eu estava até analisando esse ano, né, vendo algumas postagens, né, de algumas pessoas com relação ao Setembro Amarelo. E aí teve até um fator que me chamou muita atenção, que essa campanha, esse ano, as pessoas, né, que até mesmo que não são da área da saúde, eu até achei bacana que eu vi uma postagem de um corretor de imóveis, né, legal. que ele colocou, né, uma menção, né, que hoje tem muitos posts que estão assim, você não está sozinho, conte comigo, né, cada vida importa, e é realmente isso, cada vida importa, você não está sozinho. Mas eu chamo atenção um pouquinho para esse cuidado que a gente tem que ter para se colocar disponível na rede social. Vamos juntos. Quando você coloca, né, que você está disponível para uma pessoa te acessar, né, ao momento que ela precisar, né, não é no momento que você quiser, é no momento que ela precisar. Porque uma pessoa que está em sofrimento mental, e a gente fala que assim, o nível mais grave do sofrimento mental é quando a pessoa tenta o suicídio, porque não tem nada além. O suicídio não é o grande foco, Dani. Então tem algumas coisas antes disso.
Isso. Mas o suicídio já é... Quando a pessoa, né, faz a tentativa, a passagem ao ato, já é o final. Ela não tem mais nenhuma esperança, porque a gente tem 3 níveis de depressão. Depressão leve, depressão moderada e a grave. Mas quando você está no suicídio, você já está na gravíssima, né? Vamos colocar assim. Já passou a linha, né? Já passou a linha, exatamente. E quando você coloca que você está disponível numa rede social, essa pessoa que tem esse sofrimento, que está nesse momento de angústia profunda, ela tem um time, um tempo em que ela consegue falar. Se é que ela consegue falar, né? Porque muitos não têm. Mas quando você se disponibiliza, você tem que entender que a pessoa que te acionar ou que te chamar numa rede social, ela precisa falar naquele momento. Ela está angustiada, ela está desesperada, ela está desorientada, porque a angústia, o sofrimento é tamanho, e ela precisa falar naquele momento, não é depois, quando você for acionar a sua rede social. Então, assim, e eu acho muito bacana as pessoas se solidarizarem e colocarem que estão disponíveis. Eu acho isso fabuloso, mas você tem que pensar, será que você vai estar disponível no momento que a pessoa precisar? Eu acho interessante você estar colocando aí, porque, por exemplo, nem sempre a pessoa vai estar disponível, né? No horário que a pessoa, de repente, entrar em contato, de repente ele não vai poder atender ou não vai querer atender. Isso, né? Isso. Então, é um ponto assim, muito legal que você está colocando, porque a gente realmente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, assim, se a pessoa, ela colocou, conte comigo, você não está sozinho. E se uma pessoa que está com essa tendência te liga e você não atende, acabou. Isso. Aí ela vai perceber que realmente está sozinha. Exatamente, né? Isso é muito perigoso. E eu não falo, assim, nem pelo ponto da pessoa não ser psicólogo ou não ser da área da saúde para fazer o acolhimento, porque, inclusive, eu estava assistindo uma live e alguns psicólogos estavam falando exatamente isso. Você não precisa ser psicólogo para você ter um acolhimento humano. Você não precisa disso. Um abraço não precisa de uma faculdade, né? Exatamente isso. Dar amor não precisa de faculdade. E acolher alguém, você não precisa ser formado em nada. Você só tem que ter sensibilidade. Você só tem que ter um olhar humano para o outro, sem julgamento, sem nada. Apenas acolher. Depois você encaminha. Se você tiver esse entendimento, você coloca lá na sua rede social que você vai acolher a pessoa quando ela necessitar e depois você faz o encaminhamento. Então, o ponto nem é se você está capacitado ou não. Porque primeiro você tem que pensar se você está capacitado para acolher. Se você acolhe as pessoas. E eu acho que um ponto assim, que você pode pensar, né, se você está capacitado ou não para acolher as pessoas, é avaliar a sua própria vida. Você acolhe, por exemplo, quando um colega de trabalho chega para você e vai conversar com você e fala assim, nossa, eu estou com uma dificuldade tremenda, e aí você está cheio de serviço? Você acolhe? Você acolhe um filho quando um filho só quer apurrinhar? Ele quer brincar, ele quer chamar sua atenção. Isso! Você acolhe o seu filho? Você acolhe o seu pai e a sua mãe quando eles estão com algum problema? Você acolhe o seu irmão? Você acolhe o seu irmão dentro de uma igreja? Ou você vira as costas e está focado no seu trabalho, nas coisas que você tem que fazer. Então, acho que um bom feeling para você ter, né, com relação a esse acolhimento, para saber se você pode ali colocar na sua rede social, se você, né, tá apto para acolher, é pensar na sua vida como um todo. Se você acolhe as pessoas que estão perto de você. Se você tem esse perfil, se você tem esse entendimento, faça mesmo, porque tem muitas pessoas angustiadas, precisando apenas de serem ouvidas. Só querem ser ouvidas. Você colocou um ponto aí também. Ver se você tem perfil. Nem todo mundo tem o perfil. Eu creio assim, todo mundo... Não, porque, nem exemplo, só o perfil na rede, né? É verdade. Ficou simbólico aí, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, perfil não é capacidade, mas assim, como é que eu vou dizer? Dom talvez para isso, para poder ouvir, para poder acolher, essa disponibilidade. Isso. E tal. Nós somos muito diferentes, né? Nem todo mundo tem esse perfil, essa disponibilidade mesmo, né? De atender as pessoas. Então, assim, até mesmo, quando você falou, né? Olhar para dentro da gente e ver se a gente tem realmente
esse desejo até, né? Ou essa vontade. Isso. De Ou é fazer só isso. porque está no Ou porque- Setembro Amarelo Isso aí, e eu você- tenho que colocar alguma coisa na rede social. Exatamente. Porque eu tenho que estar na mídia. Então, às vezes, as pessoas estão colocando as coisas na rede social e a rede social está tão maçante de tanta coisa falsa. Verdade. E eles estão brincando com uma coisa que é muito séria. Porque você falar de suicídio é muito sério. Se a vida do outro importa e importa mesmo, avalie-se primeiro. Se você tem essa capacidade de ouvir, Sim. se você tem essa disponibilidade de ouvir, se você tem esse perfil, o que você está fazendo na rede social? Que eu acho que é muito bacana a gente pensar na rede social, né? Aham. Rede social, eu falo que o compartilhamento deveria ser: dê uma nota para mim. É, Né? é. Quanto Me eu tô valendo? avalie. Me avalie. É, né? vê se eu tô te causando um pouquinho de inveja. Exatamente isso. É. Porque a rede social, o compartilhamento, quando você quer compartilhar alguma coisa com alguém, você está satisfeito com aquilo, você está bem com aquilo, e você quer compartilhar. Você quer vivencie com você. O que acontece hoje? As pessoas compartilham e o que elas esperam? Elas esperam a nota do outro. Poxa, mas se você não está bem com você, para que você fica lá conferindo quantos joinhas você teve, quantos likes você teve, quantas curtidas você teve? Isso deveria ser a coisa mais irrisória. Né? Sim. Quando você compartilha alguma coisa. Sim. Né? Não estou falando que é errado compartilhar. Eu só acho que você tem que pensar o que você quer quando você compartilha. Né? Então, assim, se a gente está compartilhando sobre Setembro Amarelo, o que você quer com isso? Você quer só uma curtida? Nossa, ela é super popular porque ela postou alguma coisa, ela está na moda, ela está antenada. Às vezes a pessoa compartilha sobre o Setembro Amarelo porque todo mundo vai falar que ela é super antenada sobre o Setembro Amarelo. Gente, mas você não está pensando na pessoa que você se colocou lá disponível e que ela pode te procurar. Isso aí, verdade. Isso é muito importante. Verdade. Né? A Dani levantou uma questão, né, a depressão. Eu queria trazer, porque a gente, em muitos momentos da nossa vida, nós vivenciamos, né? Momentos de tristeza e momentos de alegria. Né? O pessoal, há uma frase icônica que uma certeza na vida que a gente tem é que a gente vai morrer. Mas eu penso que a gente tem duas certezas. Que a gente vai morrer é um fato. Sim. E que a gente vai ficar triste em algum momento. E aí eu queria primeiro direcionar para o pastor Rodrigo, o que tem de tristeza? O que a vivência na fé, o que a espiritualidade traz enquanto tristeza? Então, tristeza é um sentimento humano. Estamos suscetíveis a isso. Nós ficamos tristes, às vezes, porque nós nos frustramos, né? Colocamos uma expectativa em alguma coisa e aquilo não aconteceu. A gente fica triste porque a gente se decepciona, a gente fica triste porque a gente está sentindo dor, né? Então, assim, a gente se sente triste porque às vezes a gente se sente abandonado. Então, a tristeza faz parte da nossa caminhada, não só cristã, mas nossa caminhada humana. Né? Nós somos seres humanos e tanto a tristeza quanto a alegria, a dor, a incerteza, a dificuldade, fraqueza, tudo isso toma conta de nós, né? Nós somos dotados de muitos sentimentos, muitas emoções, né? O cérebro humano ele é vasto em relação a isso. Então, assim, faz parte. E eu não sei se você vai puxar esse gancho. É muito comum a gente ouvir, né, que o crente ele não pode se entristecer, que o crente ele tem que estar sempre alegre, que o crente tem que estar sempre... Mas isso não é verdade. Eu posso só fazer um parênteses? Claro, lógico. Porque eu queria diferenciar a tristeza da depressão. Claro. O senhor falou, né, nós vamos nos entristecer, totalmente natural, mas nem todos vamos deprimir. Então, pensar essa diferença, né, porque a tristeza é uma coisa e a gente ficar triste é natural. A depressão não, ela é uma doença. Até aproveitando. Né? E aí, Vou falar. só pensar que a depressão, né, para ela ser classificada como uma depressão, ela tem que ter os sintomas há mais de 2 semanas, né? E aí os sintomas que caracterizam uma depressão. Não é porque a pessoa está triste, até mesmo por mais de 2 semanas, que ela está deprimida. Uma depressão. Vamos pensar, você perdeu um parente, e aí, né, um parente que você gostava muito, uma pessoa que você gostava muito, e você está triste por essa perda, né? E esse
esse luto, ele pode perdurar por mais de 2 semanas, mas não significa que você está deprimido. Até porque para você classificar que está deprimido, além dessa tristeza, tem que ter outros sintomas, como a falta de motivação, a falta de desejo, você começa a perceber que está prejudicando o seu trabalho, irritação. Afeta, então, muito mais áreas do que a gente imagina, que é simplesmente um sentimento. Exatamente. Então, se a gente... E aí, assim, não vou saber agora de cor, todos os sintomas para cada quadro de depressão. Lembra que eu falei? Tem 3 estágios, né? Mas tem que estar classificado para você entrar dentro desse quadro de depressão. Que é importante a gente saber, porque às vezes todo mundo fala assim, tá tristinho, tá deprimido. Eu tô meio deprê, né? Eu tô meio deprê. A gente até brinca assim, mas não é a depressão. A depressão é uma doença, tem que ser tratada de forma, né, com medicação, claro, tem paciente que precisa de medicação, tem paciente que só a terapia funciona, né? Então, tem gente que tem que diferenciar isso aí. Porque é importante até pra gente dar vazão à tristeza, sabe, claro, pastor? Exatamente. Porque isso que o senhor falou faz parte. Faz parte da vida. Então, eu ia até te perguntar mesmo, né, essa diferenciação, né, da tristeza com depressão, né? E quando a gente está triste, tem uma frase do João Alexandre, eu escutei, na verdade, a primeira vez numa música dele, né? Que o choro é o riso da dor, né? Chorar faz parte e é muito importante chorar. Sim. A gente às vezes despreza o choro, né? Mas o choro Nossa, e como? A pessoa pensa, não, eu sou forte, não vou chorar, né? Porque exatamente. Não. Principalmente, né, no mundo masculino, né? Não, eu sou homem, chorar, que isso, não. E deveria ser o contrário. Porque você não sente fome? Não é normal, uma reação, né? do seu corpo. Ser. Os outros sentimentos você não tem, as outras emoções você não tem, a alegria, a tristeza, a frustração, enfim, essa gama toda. Por que chorar, essa resposta do corpo dessa sensação ruim, por que chorar é proibido? E a gente fala tanto isso, assim, que a gente faz isso com as crianças. E eu fico invocada quando faço com a criança, eu quase morro. Por quê? Porque você fala com a criança, se a criança cai, você fala com a criança assim, não chora não. Como não chora não? Deixa a criança chorar. Vai lá e acolhe. Você fica irritado quando fala isso com criança, eu fico irritado quando a gente acabou de perder o pai e a mãe. Fica assim não, filha. Exato. Pastor, eu passei por isso no velório do meu pai. No velório do meu pai, me falaram, seja forte. Porque eu recebi um abraço tão caloroso e aí falaram comigo, seja forte, quer dizer, engole o choro. Poxa, mas o que eu queria era chorar. Eu preciso desse choro para ser forte. É o contrário, gente. Vamos chorar, sim, deixa as crianças chorar. Eu não estou falando de pirraça, eu não estou falando de choro sem sentido. Existe, né? Se a criança... Exato. Se a criança chorou, se ela caiu, aquilo ali está doendo. Você não está no corpo dela. O nível de dor é para ela, então deixa ela chorar, acolhe. O que você precisa, meu filho? Você quer que eu fique aqui com você até passar essa dor? Eu sei que dói mesmo, mamãe também já ralou, papai também já ralou, dói mesmo, arde, mas vai passar. Pode ficar calmo, respirar. Gente, isso é outro significado do que você falar para uma criança. Não chore, engole o choro. Né? A gente sente fome, a gente come. A gente sente sono, a gente dorme. Né? A gente sente tédio, a gente vai fazer alguma coisa. A gente sente vontade de chorar. Não vai chorar. E é exatamente isso. Tem vontade de chorar, chora. Exatamente isso. Eu sou chorona. Eu sou super chorona. E às vezes quando falam comigo, mas você não é um psicólogo? Eu falei, por isso mesmo. Gente, eu dou vazão aos meus sentimentos, eu dou vazão às minhas emoções, eu dou vazão à minha sensibilidade, porque quanto mais você chorar, quanto mais você estiver em contato com as suas emoções, mais você vai conhecer você, né? Então, isso é importantíssimo, né? E a gente fica sempre se reprimindo. Verdade. O pastor levantou aí a questão do cristão não vivenciar ou tem essa construção social, né? Não, eu sou cristão, sou filho de Deus, eu sou mais que vencedor, pastor. Se eu sou mais que vencedor, eu não posso sofrer, não posso ser fraco. Não posso ser fraco. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Mil cairão. Esse evangelho muito triunfalista
Isso aí. É real? Não é real? Aonde isso faz sentido? Quando não faz sentido? Perigosíssimo. Ótimo. Esse evangelho triunfalista, ele é muito perigoso, porque ele constrói uma ilusão de que nós estamos numa bolha, protegidos, e que o mal não chegará à sua tenda. Entendeu? Mal nenhum vai te atingir. Isso não é verdade. Então isso é muito perigoso, por quê? Porque quando a pessoa constrói a sua vida cristã baseado nisso, no primeiro problema e dificuldade que ela tiver, ela abandona o barco. Porque ela não está pronta, ela não está preparada para poder passar pela dificuldade. Gente, isso é muito, isso faz parte mesmo, isso é natural. A criança, para aprender a andar, ela vai cair muitas vezes. Você, para ser maduro, É necessário também. você vai passar por muitas coisas. A propósito, eu estava conversando com uma psicóloga uma vez, ela falou sobre a questão da maturidade, né? A gente não é maduro 100% em tudo, Sim. né? Sim. Então a gente é maduro em uma coisa, mas às vezes é imaturo em outra. Em outra. Né? E essa maturidade a gente vai aprendendo com erros, com tropeços, com dificuldades, situações que aparecem na nossa vida, e nós vamos amadurecendo, né? Construindo. Exato. Então não existe essa coisa de que você está sempre vencendo. Então, o que existe na vida do cristão é uma certeza, uma alegria plena, no sentido de que o Espírito Santo nos consola, Cristo está cuidando de nós, Deus está cuidando de nós. E isso é que existe. Essa felicidade, não é felicidade, existe essa plenitude. Ótimo. Essa plenitude, né? Felicidade e tristeza vai acontecer. Igual eu estava comentando, a respeito da plenitude, né? Não é uma felicidade constante, mas é uma plenitude, é um preenchimento, é uma sensação de pertencimento, é uma sensação de reino, né? Não tem muito a ver aí já com o sentimento, tem a ver com certeza, tem a ver com outras questões, né? Até porque a questão da espiritualidade é diferente da emoção. Diferente. Se a gente consegue entender essa diferença, porque eu até tenho muitos pacientes que falam sobre isso, né? Eu tenho uma paciente que ela tem uma dificuldade muito grande, que ela tem uma depressão grave, né? E a mãe dela fala com ela o tempo todo: você não precisa de terapia nem de medicação, você precisa ir para a igreja. É falta de oração, é falta de fé. Muitas pessoas entendem que as doenças emocionais, né, que o que a pessoa tem é uma falta de conhecimento de Deus, é uma falta de uma experiência, né, espiritual. Não é isso, não tem nada a ver. E é engraçado, né, Dani? Porque se a gente for parar para pensar, se alguém descobre que está com um câncer, algo que é assustador, né? A pessoa, ela geralmente, eu não sei se o pastor já viu alguém que vai, ou né, em grande maioria, mas fala assim: não, eu vou ir direto para a igreja, eu só quero só orar e eu vou ser curado. A pessoa, ela pode até orar de primeira hora, mas ela também vai procurar auxílio médico. E aí, quando se refere à mente, quando se refere às emoções, isso, não. Aí eu jogo a espiritualidade para cima e a mente, a saúde mesmo. Exato. Porque as pessoas não reconhecem as doenças psíquicas. Assim, quem não é da área, a gente até entende. Por quê? Porque não é palpável. Se você tem um câncer, você vai fazer um exame, tem ali na imagem o câncer, tem tudo lá, é palpável, biópsia, né? É visível, né? As doenças emocionais não, é frescura. Por quê? Porque eu não consigo ver. E muitos pacientes, eles sentem uma angústia, uma dificuldade tão grande de expressar o que está sentindo, que não é palpável nem para eles. Então, eles não se permitem adoecer. Isso, olha como é que isso é louco, né? Você não se permite adoecer, sentindo, você não se permite adoecer. Porque como é que eu vou chegar em casa e falar com meu marido que eu estou com uma depressão, que eu não quero levantar da cama, que eu não quero sair do... Ele não está vendo. Não é meu pé que está quebrado, não é minha mão que está quebrada. Ele não está vendo. Então, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou explicar isso? Não tem explicação. E aí as pessoas não dão vazão a essa doença. E aí não trata. E aí vai para a igreja e vai em oração, em oração, em oração e não se resolve, né? Até porque não é espiritual, não é a sua falta de fé que te fez adoecer. Né? As doenças emocionais, elas têm vários fatores, né? Uma delas é a genética.
Outra delas, a bioquímica, as questões no seu cérebro, como é que eu posso dizer assim, todos as substâncias, né, vamos colocar assim para ficar mais fácil para a gente entender, que estão deficientes. E aí a gente entra com uma medicação. É uma questão familiar, é uma questão social. São esses os fatores que levam a pessoa a adoecer, né? Então, se você não dá lugar, não é a falta de conhecimento de Deus. Eu tenho uma fé, Deus vai me curar. Mas não é isso que está te faltando. O que está te faltando é dopamina no seu cérebro. O que está te faltando é qualidade de vida. Então, como é que você vai resolver dentro da igreja? É interessante você estar comentando aí que eu tive muita dificuldade para tirar minha carteira de motorista. Muita dificuldade mesmo. Pode falar que você é ruim de roda, pastor? Pode falar. Então, era isso que eu ia falar. Porque não era o problema de ser ruim de roda. Né? Porque é o seguinte, eu sabia fazer as coisas nas aulas, tudo certinho. Mas quando chegava na hora da prova, a pressão em cima era tão grande que eu não conseguia. Né? Eu não conseguia controlar. Então, eu fui procurar uma psicóloga por causa disso, para ela poder me ajudar nesse sentido. Para poder entender o que estava acontecendo. Sim. E a gente tem muito desprezo, né, Dani? Que você está colocando aí. A gente despreza essas doenças, a gente despreza essas sensações que a gente tem, as emoções que a gente tem. Porque a gente não se permite falhar. Exatamente. Não é? Aí a gente despreza isso e ela me ajudou muito nesse sentido, né? De trabalhar a questão do medo de ser avaliado, né? De controlar um pouco a pressão, de controlar um pouco a ansiedade e uma série de outras coisas. E olha que interessante, eu orava incessantemente. Eu falava assim, Deus, eu não estou querendo carteira para curtir, não. Eu quero carteira para poder levar e buscar os meninos na escola. Não é para fazer baladinha 10, não. Não é para poder ficar dando rolezinho na rua, não, Deus. Eu quero trabalhar, preciso de um carro, é importante para mim. Mas a oração em si não resolveu nesse sentido. Né? Uma ajuda psicológica ajudou muito a controlar um pouco das emoções. Isso. E eu queria até acrescentar uma coisa, porque são coisas diferentes, mas já existem vários estudos que falam que a pessoa ter uma fé muito grande, a pessoa ter uma espiritualidade, viver aquela espiritualidade dela, e ter uma fé, seja lá no que for, né? Enfim, viver aquilo ajuda e muito se ela tiver um quadro depressivo. Então, não é que não é esse caminho, não é exatamente. Mas a gente também não pode ignorar a importância da espiritualidade, a importância da fé. Existem estudos que falam sobre o poder da gratidão. Né? O cérebro da gente, ele começa a trabalhar a gratidão e ele começa a exercitar de forma que você vai, depois, né, lógico, num certo tempo, e aí você vai trabalhando isso, você para de focar naquilo que é ruim e foca naquilo que é bom. Por exemplo, hoje eu fiz um exercício com uma paciente minha, né, e ela tinha que fazer um macarrão. Né? Eu gosto muito de usar um pouco da comportamental, porque me permite fazer esses exercícios, e eu pedi para ela gravar. E ela gravou ela fazendo essa atividade, e depois a gente foi avaliar a atividade que ela fez, né? E quando ela foi me mostrando, ela foi falando todos os defeitos, todos os defeitos, todos os defeitos, ela todos os defeitos. E gravando ao mesmo tempo. Exatamente. E aí ela foi, além de estar falando lá com quem estava perto dela, que ela pediu ajuda para a irmã, ela foi falando todos os defeitos. Mas aí, tá vendo? Eu não consigo segurar direito na colher. Tá vendo? Eu não sei o tempero, eu precisei da ajuda da minha irmã. No final, ela tirou uma foto maravilhosa. E aí eu fiz um exercício com ela, para ela pensar o que ficou bacana. Ela não conseguia. Ela não conseguia. O cérebro é tão focado naquilo que é ruim que ela não consegue agradecer. E o prato ficou lindo. E eu fiquei morrendo de vontade de comer o macarrão. Você não fez atendimento no hora do almoço. Quase falei com ela que manda esse macarrão para mim que eu quero. E devia estar maravilhoso, né? Exato. Mas a pessoa não consegue. Não consegue. Então, o cérebro... Então, a gente trabalha, né, a gratidão. Agradeça, né, falando um pouco dessa espiritualidade, né? Claro que aí tem N outros pontos que a gente trabalha. Mas agradeça por aquilo que você conseguiu fazer. Não importa se saiu lindo, maravilhoso, perfeito, se não saiu... Saiu do seu jeito. Foi o que você deu conta. Dê crédito a isso. O que acontece é que muitas vezes as pessoas ficam tão querendo a perfeição, tudo tem que sair lindo e perfeito. Por quê?
Porque eu tenho que postar lá na rede social, não é? Eu tenho que Alguém tem que mostrar curtir, isso, né? não que é? eu sou perfeito. Porque que eu as sou pessoas- otário. Ninguém curtir. Exato, O que eu faço? exatamente. Então eu só posso colocar aquilo que é bacana. Por que que na rede social só tem a perfeição? Por que que não tem as coisas que são ruins? Por que que não são as coisas que não são O ovo perfeitas? frito ninguém quer mostrar, Ninguém né? quer mostrar, Todo né? mundo quer mostrar lasanha de domingo. Exatamente, exatamente. Aquele arroz simples com ovo frito delicioso, ninguém posta. Porque ninguém sabe mais curtir isso. Você só pode curtir aquilo que é postado e que os outros vão curtir. Então, exercitar a gratidão naquilo que você fez, naquilo que você conseguiu. Olha que bacana esse exemplo da direção, né? Puxa, você foi lá, gente, você superou, você foi lá, você venceu, você procurou ajuda. Sabe, isso é magnífico. Você procurou ajuda, você reconheceu em você a sua falha, a sua dificuldade e você foi lá e procurou ajuda. E não é também um negócio que... Isso é muito grande. Nossa, a minha casa pegou totalmente fogo, eu tô rindo de ponta a ponta, né, Dani? Não é isso também. Não é isso. Não é, ou de como o pessoal forma fala, o jogo da alguma. Poliana. Que Exatamente. Não precisa ser desse jeito. Exatamente isso. Perfeito. Não é isso. É você valorizar aquilo que você conquistou, é você valorizar as coisas que você tem, aquilo que você, né? Se acontecer alguma coisa ruim, vamos ver o que eu posso fazer com isso, né? Como é que eu posso trabalhar com essa dificuldade, né? E às vezes você colocou um ponto aí que me remeteu ao comportamento das pessoas no início da pandemia. Sim. E aí eu lembro um exemplo muito clássico disso, que eu tenho uma pessoa próxima, que no início da pandemia teve muito boato sobre, né, faltar alimentos, todo mundo, muita Aquele correria para poder desespero, comprar, né, caos, os alimentos, façam suas compras, encham seus carrinhos, e a gente via pessoas brigando em supermercado por causa de comida papel e tal. higiênico, né? Papel higiênico, enfim. E aí uma pessoa, né, no grupo da família, ela ficava colocando, gente, olha aqui, olha, o supermercado já está vazio, vocês têm que fazer suas compras e tudo mais. Tal. E aí passou, não faltou alimento, né? E aí a gente fica pensando, quem fica mais saudável nessa situação? Quem ficou desorientado, desesperado para poder, né, fazer alguma coisa antecipada que nem aconteceu? Ou quem esperou, calmo? Não estou falando para você não ignorar a situação de dificuldade. Sim. Estou falando para você trabalhar com a realidade. Ponderar. Isso. Né? Então, você... Não, pode ser que falte alimento, mas eu também não vou encher a minha despensa. O que eu posso fazer? Vou esperar um pouco mais, vou ver um pouco mais de notícia, vou me organizando. Se faltar, eu vou ter que pensar na solução. Né? Se não faltar, ótimo. Eu fiquei tranquila. Não é nem ser otimista demais, nem pessimista demais. É ser tranquilo. Você ter as suas emoções controladas, você ter o controle emocional para que você consiga reagir caso tenha um problema, para que você consiga reagir e relacionar com as pessoas. Acho que essa palavra mais difícil da vida é equilíbrio, né? Também acho. Você, né? Você manter o equilíbrio, em algumas situações. Exato. Porque a gente, às vezes, fica desesperado, né? A gente não consegue controlar nossas emoções. Isso. Né? Então, a gente tem um certo equilíbrio. Né? E eu acho que aí entra um pouco a fé. É claro. Porque ajuda, é né? isso, é aí que eu acho, pastor, que é tão importante a gente ter um Deus em que a gente confia. Você fica muito mais tranquilo. Por isso que eu acho que existem tantos estudos que estão comprovando, né, o poder de você ter um Deus que te salva, que te cura, que te restaura. Você realmente se sente restaurado, se sente confiante. Pleno. Não significa que você não vai passar pela dificuldade, mas você vai ficar muito mais tranquilo. E o pastor até mesmo, ele citou, né, se a gente fosse resumir aqui, as pessoas elas querem ser altamente perfeitas, né? Isso. Elas querem ter um alto índice de performance, bom no trabalho, bom nisso, um bom pai, uma boa esposa, um bom funcionário. Todo mundo quer ser altamente bom. Ninguém tem falhas, todo mundo é a família, né, da margarina, todo mundo é perfeitinho, todo mundo é fantástico, maravilhoso, lindo e cheiroso. Exato. Ninguém solta um pãozinho de vez em quando. Ninguém falha, nada ninguém disso. erra, ninguém é mal educado, ninguém nada. E a gente, se a gente for pensar muito nisso, pastor, olha que informação importante, né, pra gente refletir.
O pastor, eu quero evidenciar muito isso. O pastor Rodrigo, ele teve uma dificuldade e você identificou que não é espiritual, é algo físico, e se é algo físico, agora eu quero identificar o que é. Não é porque é falta de estudo, porque eu sou ruim de roda, não é falta de fé, então, acendeu uma luzinha, eu vou procurar uma ajuda para entender isso. E aí vai procurar ajuda na terapia. E isso é um negócio que fecha curto na cabeça de muita gente. Como assim, não? Terapia é psicólogo, psiquiatra, é coisa pra de gente doido? Sim. Não, é coisa de quem tá no Galba Veloso, no André Luiz, em outro hospital psiquiátrico. E isso é algo que a gente pode pensar muito, né, sobre a gente mostrar nossas fragilidades. Eu acho que principalmente tanto o psicólogo quanto a função pastoral é algo que é necessário para que as pessoas mostrem as suas fragilidades. E é engraçado ver isso, né? O pastor, muita gente tem um pensamento que não, a perfeição, né, o que a gente está comentando aqui, a perfeição, a minha fé e tal, é de buscar ajuda nisso. A importância, né, da gente contar com outros e a gente ver que não está sozinho. Isso. Qual que é, e aí, né, para os dois, qual que é o nível de pessoas que cresceu quando chegou, seja para um discipulado, seja para terapia, quando ela mostrou suas fragilidades? Vocês conseguiram, depois de um tempo, depois do aconselhamento pastoral, depois da sessão da terapia, vocês conseguiram identificar a melhoria dessa pessoa imediata, de um certo modo, e a longo prazo? Vocês conseguem ver isso? Vocês conseguem identificar isso? Pode falar, Dani. Então, no meu caso, cada paciente é muito particular. Né? Eu tenho casos de ansiedade, de depressão, né? Casos de tentativas de suicídio, enfim, vários quadros que a gente atende. Cada paciente caminha de um jeito. Por quê? Cada um tem o seu tempo. Né? Lembra que a gente falou até do tempo da pessoa, do sofrimento mental, do suicídio, de conseguir falar? Eu estou trabalhando com uma paciente que é uma paciente que está com um quadro de ansiedade muito grave. Está medicada, mas começou a medicação agora porque a gente, né, insistiu e falou que tem que entrar com a medicação. O caso dela não poderia ficar sem medicação. E aí, toda sessão que eu aperto um pouquinho, que eu toco em algum ponto mais forte, ela fala, estou passando mal. Se ela fala isso, eu entendo que ela não está pronta, que ela não está dando conta. E aí eu tenho que manejar para que ela, no momento que ela der conta, a gente vai conseguir trabalhar. Cada um tem um tempo para as coisas, né? Você é gêmeos, não é? Você andou no mesmo dia que o seu irmão? Não. Vocês falaram no mesmo dia. Ele andou muito depois. Ok. A gente não é igual, mesmo sendo gêmeos. A gente é muito diferente, então cada um tem o seu tempo. Na terapia, eu falo que eu amo a minha profissão, porque quando você vê o paciente saindo de um quadro, quando você vê o paciente dando conta das suas... Nossa, eu falo que eu saio cansada, mas vibrante. Porque é muito gratificante você saber que você conseguiu ajudar a pessoa e a pessoa deu conta de caminhar. Então, assim, cada um no seu tempo, né? E o caminhar a gente consegue ver, porque a própria pessoa vai falando, fulano até falou que eu mudei muito, não sei o quê. E a pessoa vai conseguindo, ela mesma fazer as análises do que tá ruim na vida dela. E aí transformar isso em algo, né, produtivo, pensar, nossa, eu estava agindo assim porque eu tinha um desejo de ser o que o meu pai desejou para mim, não o meu desejo. Eu sou assim porque meu marido, eu tenho uma autoestima muito baixa, então eu precisava ser tudo que o meu marido queria, não o que eu queria. Enfim, tem N situações, mas cada um no seu tempo. É muito gratificante a gente conseguir ver esse caminhar de cada paciente. Tá? Eu sou muito grato a Deus, assim, porque eu tive oportunidades na vida de estar dos dois lados da moeda. Então, por exemplo, eu já fui paciente, né? Em sessões psicológicas, não só por causa da carteira, mas questões que eu precisava trabalhar. Ter passado por psicólogo, para mim, foi uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceram na minha vida, porque ajuda demais. A gente cresce muito. Você falou sobre crescimento, né? Se você estiver disposto
a deixar com que o psicólogo te ajude, cara, faz assim total diferença, né? Na minha vida fez muita diferença. E eu tenho a oportunidade agora de estar do outro lado da moeda, de aconselhar algumas pessoas. Sim. O aconselhamento pastoral ele é um pouco diferente, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Como a Dani já colocou aqui, o trabalho do psicólogo é um trabalho muito sério. E dependendo da abordagem que a gente, como pastor, fizer com o paciente, você pode colocar essa pessoa num buraco e não conseguir tirá-la mais. Sim. Então é muito perigoso num aconselhamento pastoral. Então, o que a gente normalmente tenta fazer? Tentar mostrar para essa pessoa, a gente mais faz o trabalho de perguntas no sentido assim, mas por que você está sentindo assim? O que está acontecendo com você? O que você acha que te levou a pensar assim? Sim. Muito mais superficial do que um trabalho com um psicólogo, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, já passei por situações assim, de você numa conversa, você falar, você não acha que está acontecendo isso? E a pessoa acender uma luz e falar assim, pronto, eureka! Pastor, é isso aqui, ó. Né? E ela assim, porque ela não estava conseguindo enxergar. Exato, Né? exato. É igual na família, se o seu irmão falar assim, Davi, você é assim, 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 Davi. Você diz, não sou não, então. Mas se alguém de fora... Isso. Se alguém de fora falar, né? Então o pastor às vezes tem esse papel, né? Isso, cara, foi um pastor que falou. Então ele reparou, ele entendeu. Já teve situações de você falar e aquilo entrar no ouvido, sair no outro e não resolver. Já teve situações de casamentos que a gente tenta ajudar e o casamento acaba em ruína. Sim. E alguns casamentos não, são totalmente restaurados. Né? É muito gratificante, como a Dani colocou. Eu sempre falo o seguinte, você que quer ser pastor, você tem que gostar de gente. Sim. Você tem que ter amor por gente. Sim. Se você não quer lidar com pessoas, né, vá trabalhar com outra coisa. Vai ser veterinário, né, vai trabalhar com veterinário e outras coisas. Se você quer ser pastor, você vai lidar necessariamente com gente. E é gratificante, sim, a gente vê isso. E quero ressaltar aqui, tá, que os problemas nos acometem. Eu tive várias experiências, tive a questão da psicologia, tive a questão... eu tive síndrome de burnout, né? Durante um tempo, eu estava trabalhando demais, o cérebro desligou as funções corporais. Viu, Davi? Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado Ligeirinho. com isso. Né? Eu sempre falo assim, pastor, você ganhou dinheiro? Muito dinheiro. Valeu a pena? Não. Por que não valeu a pena? Porque eu tive síndrome de burnout. Sim. E aí, desculpem aí os entendidos do inglês. Não, eu sei que não é essa a pronúncia, mas eu vou falar assim mesmo. Burnout. Mas eu tive essa síndrome. Então eu tive que tomar remédio controlado durante 2 anos. Né? Então, assim, eu vi uma frase num consultório psiquiátrico dizendo: aquilo que a sua mente não consegue resolver, seu corpo transforma em doença. Sim. Né? Sempre. Que são as doenças psicossomáticas. Sempre. Então, assim, é muito importante nós estarmos atentos ao que está acontecendo com a gente. E procurar uma ajuda profissional. Sim. É muito importante, porque existem coisas que a gente não consegue lidar sozinho. Precisa disso. Cuidado. Ótimo. E pensar nisso, né? A gente pensa em saúde. Saúde mental. Exatamente. O que é essa saúde, né? São coisas simples. É você olhar para você, é você olhar para o que você gosta, independente do que os outros estão falando, é fazer aquilo que te dá prazer, é você ser realizado, você estudar, você trabalhar em coisas que te agradam, em coisas que você gosta, mas você por você só, não você porque você vai ter muito dinheiro ou porque você vai, né, ter muito sucesso, brilhantismo, ser reconhecido e eu quero o olhar do outro, porque o olhar do outro ele nos massacra.
Então, quando eu falo, né, que eu amo minha profissão, isso é gratificante. Eu saio cansada, mas no outro dia eu estou renovada, estou ótima, pronto para outra, né? Porque é isso, porque você gosta do que você faz. Reconhecer essas coisas em você, se conhecer, é o que vai fazer você ter saúde, né? Na pandemia se falou demais nisso, o que fazer trancado dentro de casa. Gente, você está na sua casa. No celular, eu rabisquei uma parede lá com meu filho, depois eu vou mostrar fotos para vocês. Pintamos a parede. Ele desenhou um Pokémon lá, eu desenhei um ursinho, nós desenhamos um jacaré, e a parede ficou toda colorida. Gente, ok, foi o que eu tinha para poder dar vazão à ansiedade que ele estava começando. Meu filho não teve nenhum quadro de ansiedade, não aumentou peso, não teve nada, nem o sintoma. Por quê? Porque eu sou perfeita? Não, porque eu olhei para a pandemia e pensei, o que podemos fazer? O que podemos fazer para nos alegrar enquanto nós não podemos encontrar o nosso próximo? Só uma chamada de vídeo? Eu posso escrever uma carta? Eu posso fazer coisas? Nós somos muito criativos. O brasileiro é um povo muito criativo, muito criativo. não é? Então, por que a gente não dá vazão a essa criatividade para poder fazer as coisas que nos fazem bem? Para poder relaxar. Não, hoje eu não quero fazer nada, eu não vou fazer nada. Hoje é o dia da preguiça. Hoje eu quero ler um livro. Ótimo, ótimo. Né? Então, assim. O tédio é importante também. Falar em saúde é isso, né? A saúde emocional, praticar uma atividade física. Fazer exercício regularmente, ter uma alimentação saudável. Você come um tanto de porcaria, depois você fica aí. Ah, porque eu detesto o meu corpo. Ah, porque eu tô gordo. Ah, porque eu tô magro. Ah, porque eu tô doente. Ah, porque eu tô não sei o quê. Você só fica reclamando, mas mudar o hábito para uma alimentação saudável você não quer. Não quer. Não é? Porque isso aí dá trabalho. Então é muito mais fácil a gente ficar reclamando. Então, se a gente tiver qualidade de vida, né? Eu tive um encontro semana passada com meus irmãos. Gente, eu ri do dia que eu cheguei na casa da minha mãe, que foi no sábado, até a terça-feira na hora de ir embora. Pouquíssima coisa. Gente, mas eu ria tanto. Toda hora tinha um caso, toda hora a gente fazia uma gracinha, toda hora um pulava no outro, toda hora a gente se abraçava, toda hora tinha uma coisa divertida, alguém fazendo algo divertido. Eu falo que foi assim, melhor do que férias. Às vezes eu tivesse ido para umas férias uma semana, Verdade. mas por quê? Porque me fez bem. Verdade. Se isso fez bem, né? Então eu devia ter postado, né? Que eu tava lá com meus irmãos, daí, mas porque eu não posto nada mesmo. Mas enfim, assim, sabe? Todo mundo largou o celular, tava todo mundo ali conectado. Se conecte a pessoas, Legal. né? Tenha qualidade de vida desse sentido. Não é porque a gente está na pandemia que tem que ter um isolamento que a gente precisa ficar distante. Não Hoje em precisa dia, ficar literalmente distante. não existe distância, né? Não tem mais Exatamente, distância. né? Então, assim, se hoje a gente já está afrouxando um pouquinho, né, as regras de segurança e tudo mais, vai aproveitando. Mas você, dentro da sua casa, você consegue ser feliz com você. O problema é que a pessoa hoje não consegue ser feliz com ela mesma. A Dani, enquanto passou, tava falando, né? Que ele teve um momento dele e tal, não sei o quê. A Dani tava assim... Você deve ter percebido aí ela, viu, Davi? Não sei o quê. Porque... Ligeirinho, né, Davi? Dei uma chamada de atenção, viu, gente, no Davi, porque o Davi é ligeirinho. Eu sou nem no 220, né? Já fui Não, 440. No dia que o Ele nosso não para nem para conversar com a gente, pastor. No dia que o nosso cérebro resolve desligar, ele não perde licença, não. Pois é. Ele simplesmente fala, ok, Acabou. você não obedeceu, desliguei. Exato. Eu tive 10 desmaios acordado. 10. 10. Eu simplesmente, eu estava conversando, e aí o cérebro ele desligava as funções motoras. Deixava, né, audição, paladar, tato funcionando, mas eu não conseguia mexer o braço, perna, nada disso. Então eu simplesmente caía com o olho aberto. Então as funções motoras ele desligou. Eu tive 10 desmaios assim. Né? Eu não pude fiquei sem dirigir durante 6 meses. Tive contratos cancelados, uma série de coisas. Minha vida literalmente ela zerou. Durante 6 meses minha vida zerou. Eu não fazia absolutamente nada.
porque não tinha condições de fazer nada. E é algo que a Daniela está citando sobre o cuidado, sobre manutenção da vida, né? No sentido disso. Ótimo. E eu vou abrir aqui, porque puxou a minha orelha, mas eu não vou compartilhar meu puxão de orelha, não. Mas eu tô de olho em você, tá? Eu vou cuidar de você, pode deixar. Eu tô de olho nele, pastor. A hora que ele começar ligeiro demais, eu vou dar uma freada nele. E é engraçado porque o meu, que a Dani tá brincando, né? O ligeiro, é que é algo que eu gosto demais. Não é que eu tô preso a algo que é cansativo. É algo que é prazeroso para mim não fazer. É uma coisa de mostrar para os outros que você é produtivo. Você é produtivo porque gosta de ser produtivo. De gostar de atuar aqui na igreja, no meu trabalho. E isso é algo que as pessoas, né? E eu, nesse momento, eu tenho tentado refrear um pouco, ainda tem que refrear muito ainda. Mas aqui na igreja eu falei pra ele assim: o que nós vamos tirar de você? A primeira coisa que eu falei. Quase que ele surta, né? Quase que ele vai direto pro consultório, né? Quase que surta, né? Mas eu acho isso muito bacana, sabe, Davi, que você fala, porque chama a atenção para o seguinte. É exatamente isso que você está falando. Uma coisa é a gente gostar e fazer por prazer, fazer por amor, ser mais acelerado. É claro que a gente brincou aquele dia, né? Até assim, de elencar mesmo, né, as atividades, ver se tem tempo para o descanso. Porque não adianta só ter o prazer, mas o seu cérebro precisa de descanso. É cientificamente comprovado. Não adianta, por exemplo, você vai estudar para um concurso, você estudar noite e dia sem descanso. Não vai funcionar. Precisa do descanso, né? Foi o que aconteceu com o seu cérebro, né, pessoal? Porque, inclusive, no dia da prova, pode ser que o cérebro fale, não, hoje não vai funcionar. Exato, não vai funcionar. Exatamente. O cérebro dessa minha paciente de ansiedade grave, ele parou no dia da prova. Ela teve ela não sabia onde é que ela estava. Na hora da prova que ela foi fazer Enem, e o cérebro simplesmente parou. Ela teve uma crise de pânico tão grande que o cérebro... Ela falava que ela olhava, mas ela não raciocinava. Então, quer dizer, o seu cérebro precisa desse descanso. E diferentemente da gente falar, né? Quando eu falo que a gente tem que ter qualidade de vida, sim, que a gente tem que, né, tirar um tempo para atividade física, uma alimentação saudável, N coisas, e você coloca desse prazer que você tem, muitas outras pessoas estão trabalhando em excesso e fazendo as coisas por outros motivos. Não é por prazer, é por dinheiro. Eu tinha um paciente que ele não ia para casa. Ele trabalhava mais de 12 horas e ele só chegava em casa meia-noite, dormia até 6 e levantava e ia para o trabalho. Gente, porque ele tinha uma dificuldade tão grande. Ele tinha uma dificuldade tão grande com o casamento que ele só pensava em trabalho. Exatamente, é um refúgio. Então, muitas pessoas estão fazendo isso para um refúgio. Por quê? Porque não se conhece. Diferentemente de você, que se identifica, que se conhece, que se reconhece quando você está produzindo. Produzir para você é o ápice, né? É muito diferente. E isso é completamente coisa, diferente. Né? Porque eu estou falando de algo que eu tenho enorme prazer em fazer, em correr para um lado e correr para o outro fazer. Só que o meu corpo não acompanha. Exatamente. Né? Então, por mais que eu estou, aspas, feliz em tudo que eu estou fazendo, o meu corpo, ele dá um trave. Então, isso. eu tenho manchas, né? Aqui na região peitoral e tudo. E que se eu estou em um nível de estresse, mesmo fazendo algo que eu gosto, algo que eu amo, o meu corpo fala, não, querido, você está estressado. Exato. E se você não está esboçando isso, né, no seu sentimento, dando vazão, então eu vou te mostrar. Eu vou te falar da marra, quem é que manda. E o cérebro manda mesmo. Gente, ó, das lições assim, que eu tirei com isso tudo, uma das lições foi respeite o seu corpo. Tanto que a minha carga de trabalho, o meu jeito de trabalhar, a forma de eu conduzir as coisas, mudou muito. Que gente, ótimo. Eu vou falar uma coisa e assim, não alterou nada, nem um tostão a mais ou a menos, sabe? É simplesmente respeitar o seu corpo. O seu corpo está pedindo para você respeitar. Exato. Então respeite o seu corpo. E cada corpo é de um jeito. Né? Não adianta você falar assim, pegar essas tabelinhas prontas por aí, a gente tem que dormir tantas horas. Claro, cientificamente é comprovado que a gente tem que dormir pelo menos 7 horas por noite. Mas tem organismo que às vezes 6 está bacana.
né? Mas se você me falar que você dorme 3 e tá tudo bacana, não é bem tem bacana nada assim, bacana, não, né? Tem alguma coisa aí que não seja tão bacana assim, né? Porque a gente tem que pensar, e cada corpo de um jeito. Tem gente que precisa se alimentar de 3 em 3 horas, que é gente que com um espaço um pouquinho maior dá certo. Tem gente que, né, fazem algumas dietas, algumas coisas, ok. Você tem que conhecer o seu corpo, porque só você pode respeitar o seu limite. E o limite é muito importante, né? Verdade. E agora, né, a gente falou muito sobre a parte emocional e eu queria jogar um pinga-fogo, assim, na cabeça do nosso querido pastor. Ei, que legal, que maravilhoso. A gente pode pensar, nós estamos aqui conversando de coisas que afetam o nosso ser, que afetam Sim. a nossa existência. E são Exato. coisas que são maléficas, né? Coisas que são más. Mas, se você está igual eu neste momento, se há algo mal e está sendo produzido pelo nosso corpo, e o nosso corpo quem criou, Dani? Deus. Deus. Isso. E se foi Deus que criou, então eu te pergunto, meu querido pastor, Deus, ele criou o mal? E se ele criou ou não criou, tudo isso que nós estamos falando é reflexo de uma vontade dele para a vida do cristão, para a vida do ser humano? Ainda Deus bem que essa é criou- sua. Deus criou o bem. Deus criou o bem. E Deus criou o que é bom, o que é belo. O que é contrário, ou seja, não fazer o bem, é o que gera o mal. Né? Então o mal ele vai chegar nesse oposto do bem. Tanto que quando Deus coloca lá no jardim, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele sabia que quando o homem recusa fazer o bem, automaticamente ele cai naquilo que é mal. Então a gente costuma dizer, pelo menos eu costumo dizer o seguinte, que o mal não é uma criação necessária de Deus, mas ele é a ausência do bem. Né? Então quando você não tem o bem, automaticamente você cai no oposto. Que é o mal. Né? Ah, sim. E aí o homem ele tem direito, inclusive eu tenho estudado um pouco sobre isso, porque essa palavra livre-arbítrio, ela acabou ficando meio embolada, porque arbítrio vem de arbitrar, vem de juiz. Sim. Na verdade, a gente não é juiz. Né? Nós não temos um livre-arbítrio de juiz. Um livre juízo. Nós temos livre escolha. Isso é muito diferente de arbitrar. Aham. Né? Isso é muito diferente de apontar e dizer você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. O que nós temos é um direito de escolha, de escolher o bem e de escolher o mal. Sim. Entretanto, e aí pegando a imagem um pouquinho, o mundo contemporâneo, as questões contemporâneas foram trazendo para nós aquilo que não é bom para o ser humano. Né? Automaticamente mal. Então, por exemplo, o Montadano estava falando a respeito de redes sociais. Até gostaria de citar que tem um documentário no Netflix chamado Excelente. Aham, ótimo. Excelente. das Redes. E sim, Por exemplo, até existe, né, o documentário Netflix, né, o Dilema das Redes, que ele vai trazer para nós o quanto o ser humano às vezes, porque é o que a gente está falando. Você pode pegar uma ferramenta e ela ser boa, mas o ser humano acaba trazendo algumas coisas, a contemporaneidade vai trazendo algumas coisas, e isso causa problemas. Sim. Então, esse documentário vai falar do problema das redes. Né? Então, por exemplo, um jovem que ainda não consegue estabelecer assim, o que é importante, o que é prioridade, né, na vida dele, o que de fato importa, para ele, naquele momento, o que importa é a curtida. Isso. Né? Isso. O que importa para ele naquele momento é isso. Então, ao invés de trazer uma coisa boa, vai trazer uma coisa ruim. Quando ele não tem curtida. Né? E Gera o mesmo efeito, né, na mente. Sim. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, né? Então, por exemplo, meus filhos, eles têm 14, eles têm um celular. Eu tenho que ficar o tempo todo de olho para saber se aquilo que ele está vendo
aquilo que ele está compartilhando, aquilo que está chegando para ele, o que está causando nele. A propósito, quero aqui deixar claro um detalhe muito importante. Quando às vezes a gente fala assim, vou assistir um filme com meu filho. Seu filho tá 7, 8, 6, não importa. Você vai assistir com ele, você vai acompanhar para você ver. O jeito que você interpreta a cena não é o mesmo jeito que o seu filho interpreta a cena. Porque vê Tropa de Elite, né? Não vai dar. Entendeu? Então, por exemplo, aquilo que ele está construindo ou aquilo que ele está percebendo é baseado na história que ele tem. Então, ele vai fazer uma associação que talvez você não vai associar porque você já entendeu aquilo ali. Mas ele não. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas no sentido de que o que meu filho assiste, o que ele presencia, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque depois o que a gente vai falar? Mas Deus permitiu, mas Deus deixou, mas isso é culpa de Deus. Disso, né? Eu Foi tenho uma cultivo dificuldade, da própria pessoa, isso, né? eu tenho uma dificuldade enorme com essa questão da permissão de Deus. A gente fala que Deus permite, mas não tem tanta coisa assim que ele permite, não. Né? Quem se permite somos nós mesmos. Né? Mas e aí? E aí que tem consequência, meu amigo. Sim. Tem consequência daquilo que você está escolhendo. Então, infelizmente, a contemporaneidade trouxe para nós situações que nós, às vezes, não vamos saber lidar. Né? Ou seja, estava tudo feito, estava tudo correto, tudo estabelecido e perfeito e pleno. E aí o ser humano resolveu escolher. A Cabala judaica vai explicar, quando eles vão explicar a questão do homem no Jardim do Éden, eles vão dizer o seguinte, que o homem é como se fosse um recipiente e Deus como se fosse esse preenchimento do recipiente. Certo? Sim. Então toda a plenitude, toda a vitalidade, toda força, essência do homem estava em Deus, não estava nele. E ele tinha total percepção disso. Só que chega num determinado momento que o homem fala assim, eu não quero mais que a essência venha do Senhor. Eu quero produzir a minha própria essência. Deu ruim. Entende? Eu quero, né? E quando o homem resolve produzir a própria essência, o próprio prazer, a própria plenitude, ele toma as decisões erradas, né? Isso é muito profundo. Trazendo de uma linguagem muito simples agora, bem simples, é como se fosse um ventilador que dissesse o seguinte: olha, eu estou produzindo vento, mas essa energia vem da tomada, vem da rede elétrica. E ele dissesse o seguinte, o ventilador, eu não quero mais estar conectado na energia, eu quero produzir vento por mim mesmo. Então ele se desconecta da energia e ele começa a ventar, ele está ventando ainda, só que ele não é eterno. Sim. Vai chegar um momento que parou. A eternidade vem da energia, ele não é eterno. A plenitude, a eternidade vem da plenitude que vem de Deus. O homem diz, não, eu não quero mais. Por isso que Deus vai falar com ele assim, olha, se você desconectar de mim, ou seja, se você comer deste fruto, se você se desconectar de mim, você vai morrer. Porque a vitalidade, a plenitude está em mim. Então Deus criou tudo que é bom. E a gente resolveu escolher o que é contrário do bom. Perfeito. Dani, o pastor levantou uma bola aí sobre família, sobre construção familiar, experiências familiares, né? Sim. Diante do sofrimento mental, o que você vê que tem muito relacionamento com a experiência do indivíduo enquanto família? Sim. Cada vez mais a gente vê a família sendo, né, apedrejada, né? A família sendo desfeita, né? Quando a gente fala assim das pessoas estarem procurando, né? A gente até brinca assim, procurando dopamina no lugar errado, né?
a gente vê as pessoas se perdendo. Acho que a essência está se perdendo, né? O que a pessoa busca não é mais, né, um crescer por si só, não é mais um conhecer-se, né? E a cada vez mais que ela vai se perdendo dentro da família, né? E a família está cada vez mais despedaçada, mais fragilizada, né? E até mesmo quando você tem um perfil mais familiar, né, igual eu brinquei aqui, né, que eu fiquei 4 dias rindo e me divertindo com a minha família, né, isso causa mais estranheza, né? Então, o que eu entendo assim, é que as pessoas estão cada vez mais se perdendo nos seus conceitos, nos seus valores, porque aquilo que é de fora vai fazendo muito mais sentido, é muito mais fácil. É claro que é muito mais difícil você tirar do seu tempo e ter ali com a sua família. O que você quer é curtição, o que você quer é prazer, o que você quer é as alegrias lá fora. Mas voltar-se para a família é muito mais difícil. Se a gente fizer uma pergunta assim, quando você sai de casa, você fala tchau, bença pai, bença mãe, quando você chega, como foi seu dia, como foi, né? Essa interação, você tem essa interação? Poucos vão ter. E aí, assim, o pastor até falou essa questão, né, assim, dessa relação, né, com o adolescente, com o filho, né? Cada vez mais as pessoas vão deixando isso de lado. Uma vez eu dei uma palestra numa escola, e aí um pai levantou uma questão que ele não tinha acesso à filha dele. Filho adolescente, eu estava falando para os pais, né, de adolescentes e crianças, mas uma faixa assim, de 10 a 18, sabe? E aí um pai falou, eu não tenho acesso ao meu filho, né, eu não consigo chegar no meu filho. E aí eu perguntei sobre como que era o contato físico. Ele falou, não tem, não. Eu falei, uai, não? Aí eu que achei estranho, né? Eu falei, uai, como assim não? Né? Aí eu perguntei para ele, mas por que não? Eu falei, você já conseguiu chegar para o seu filho, abraçar, beijar? Fazia isso quando ele é pequeno. Uai, por quê? Cresceu, deixou de ser filho? Não. Então por que você parou de fazer? Por que a gente para? Por que a gente vai ter esse distanciamento? Né? Às vezes a gente quer muito o que o outro faz, o que o outro faz mais importa, mas a gente não quer sair do lugar, a gente não quer fazer. Né? Então, assim... É um negócio que, eu não sei, às vezes é uma percepção muito particular minha, que no caso, né, até de adolescentes, porque aqui na igreja, né, eu mexo muito com os adolescentes, não apenas aqui na igreja, mas na Juventude Batista Central também, eu percebo muito que quando o adolescente ele não está muito ligado ao pai, essa interação mesmo, né? A gente sabe que é uma fase difícil, complicada, uma crise, né? De identidade, várias crises de identidades que está sendo construída ali. Mas eu percebo que quando não é criado a partir esse elo, né, essa interação, é um negócio que se estende pro resto da vida. É como se o pai ele perdeu o filho na adolescência e vai perdeu pro resto da vida. É isso mesmo, Dani? Sim. E existem traumas, Davi, que são de rejeição do bebê e vão até a fase adulta. Até a fase adulta. Isso é muito sério, né? Muito sério. Quando você coloca um filho no mundo, isso é muito sério. Né? Deus te dá uma responsabilidade, te dá um chamado, te dá uma oportunidade, isso é muito sério. E a Bíblia chama isso de herança do Senhor, né? Sim, eu tinha uma paciente que ela falava da rejeição, ela foi adotada com meses de idade, meses. E ela falava da rejeição com uma dor tão profunda, extremamente amorosa, e os pais adotivos eram extremamente amorosos, faziam tudo que eu digo, não tudo sem limite, mas tudo por ela, todo o amor que você puder imaginar de uma família linda, maravilhosa. Era lindo de ver o amor, né, desses pais adotivos por essa mulher hoje. E ela falava da rejeição da mãe de bebê. Na fase adulta. Então, assim, isso é muito sério. Quando a gente trabalhar esses laços, dar essa base é que vai fazer um indivíduo, né, forte no sentido, não é que não vai dar conta das coisas, né, que não pode fraquejar, não é isso, mas com esse equilíbrio das emoções, sabe, sentindo que ele pode sentir apoio,
nas pessoas mais importantes, que são os familiares, os pais, os irmãos, né? O filho, a mãe, enfim. Sabe? Então, isso é muito importante. Quando a gente fala dessa relação da família, dessa construção, dessa base, como isso faz diferença? Eu acho que eu posso colocar que a maioria dos meus pacientes, tem alguma questão familiar. Tem algum ponto que está em débito, que está em choque, que está difícil. E que gera sofrimento mental, muito, que gera algo mental. E a gente vê assim, o tanto que a criança é frágil. Eu trabalhei com abuso de criança e adolescente, trabalhei 4 anos com abuso de criança e adolescente, e quando a gente ia atender os pais, né? Além de atender a criança, fragilidade, né? Do fio do cabelo à unha do pé, você via a fragilidade no laço. Sabe, não estou falando que o abuso se deu por causa dessa fragilidade. Estou falando da fragilidade da relação, dessa construção, dessa mãe, desse pai. Sim. Então, assim, a gente vê essas fragilidades, o tanto que é significativo, o tanto que faz diferença na vida da pessoa quanto adulto. E vai fazer diferença para sempre. São marcas, são traumas, são lacunas que deixam para sempre. É claro que a gente consegue trabalhar para que ela lide com isso e consiga ter uma vida, né, saudável, mesmo tendo um trauma, mesmo tendo, né, alguma questão na infância, como esse caso que eu falei da rejeição. Né? A gente consegue trabalhar, mas a gente sabe das marcas quão profundas ficam. Sim, né? Fica mesmo. A gente está falando sobre um monte de coisa aqui e como a igreja é importante quando ela entende esse papel. Demais. Família, né? A icônica frase, né? Famílias fortes, igreja forte também. Porque, e também no sentido assim, às vezes você recebe uma pessoa, tá com uma família toda arrebentada e aqui ele encontra uma família. Isso. Aqui ele encontra um apoio, aqui ele encontra um abraço, aqui ele encontra... Né? Faz muita diferença. Não que isso vá talvez resolver, mas isso vai dar força para continuar. Gera um alívio, né? Isso vai dar força para continuar. Eu sou um cara muito assim, eu presto atenção e fico pescando algumas coisas. E, então ontem, por exemplo, eu estava assistindo um filme com os meus filhos. A gente tá vendo todos os filmes do Rocky Balboa. Né, desde o 1 até o 3, Creed, até o Creed 3, né? Que é toda a saga, toda a história e tal. Querendo ver né? Vingadores. Não, nem vem que isso foi pedido deles, né? Vou ter que conversar com os meus. E aí o Rock, ele tava falando com o filho dele, dando uma instrução pro filho dele. E ele falou assim, cara, a vida vai bater muito forte em você, né? E não importa, a vida não importa quantas vezes você apanha, mas quantas vezes você consegue levantar. Sim. Isso então, faz toda a diferença. Sim. Então, assim, é claro que a gente passa por dificuldades, sim, mas quando a gente tem um corpo, uma família, né, de pessoas que estão buscando a Cristo e tal, a gente encontra nelas também esse suporte para a gente poder se levantar. E a gente vai conseguindo aos poucos, né, ir vivendo, porque viver é uma tarefa, né, assim, né, são momentos que a gente uma saga, né? Uma saga, né, a vida ela é de fato difícil. Intensa, a vida é intensa. Sim. Então assim, quando a gente aceita isso, porque a gente às vezes não aceita isso, né? Não, mas não pode ser assim, mas meu amigo. Desse jeito, tem que sair desse jeito. Mas então assim, quanto mais cedo a gente aceitar isso, mais cedo também a gente vai aprender a lidar com algumas coisas. E aquilo que a gente não conseguir lidar, a gente precisa de ajuda. Né? E eu Nós achei não somos uma importante... ilha, né? A gente precisa de ajuda. Eu achei importante quando o senhor falou isso, desse papel da igreja, porque a gente criar esse ambiente onde você se sente acolhido, né? A gente estava falando aqui um pouco antes sobre acolhimento, né? Quando você se sente acolhido, o que é como se o seu cérebro entendesse, né? Poxa, ali eu tenho valor, né? E quando você tem valor, quando você agrega, né? Você se sente pertencente.
Esse sentimento de pertencimento, ele é importante demais na nossa vida. Aproveitando que a gente procura grupos onde a gente se identifica. Essa construção da identidade, eu acho isso, a gente falar disso é tão importante dentro da igreja, porque a gente tem uma classe de adolescentes que está perdido, né? Sim. E aí, quando eles se sentem pertencentes, né, a esse grupo, eu vou caminhar junto com eles, né, eles estão no mesmo propósito, no mesmo caminho. Isso faz uma diferença enorme na vida Essa da gente. sensação de pertencimento é fantástica. Fantástico. Né? E é por isso que a gente precisa acolher mesmo, porque as pessoas vêm de tudo quanto é jeito, cara. De tudo quanto é jeito. Então, quando elas chegam, fazer parte de uma comunidade de fé faz muita diferença. E é essa diferença que eu acho que é o papel da igreja. Sabe, quando a gente fala no Setembro Amarelo, quando a gente fala em saúde mental, quando a gente fala em suicídio, qual que é o papel da igreja, se a gente está falando do Setembro Amarelo, da campanha do suicídio? Eu vou sair ali fora e vou procurando pessoas que estão, né? Eu vou para perto da ponte para saber. Não. Eu vou abrir as portas, e abrir as portas é isso. Porque você pode receber uma pessoa aqui, acolher, né? E um acolhimento bem feito faz toda a diferença, e acolher bem feito é simplesmente simples. Não é nada sofisticado, não tem que ter um celular para você poder acolher, você não tem que tirar foto com a pessoa, você não tem que fazer nenhuma tecnologia, você tem que acolher, ouvir com o coração. Isso para mim é acolher, né? Então, quando você acolhe, você abre as portas da igreja. Então, eu acho que esse é o papel da igreja. Eu não sei se eu já comentei, mas tem um estudo que comprova que as pessoas têm muito mais facilidade de procurar um pastor do que um psicólogo. Por quê? Porque eles sabem que procurar um psicólogo significa que eles vão ter um trabalho ali, né? Para poder desenvolver. Não que a gente não acolha, muito pelo contrário, porque o nosso trabalho é muito acolhimento. E se a gente fizer um acolhimento ruim, que a pessoa exatamente. Tem. As pessoas entendem que a gente vai só trabalhar, não vai acolher. Né? Inclusive, assim, até entendo esse estigma, porque antigamente tinha muito uma linha da psicologia, né? E bem aí, através da psicanálise, que o psicólogo não podia falar nada. Né? O psicólogo tinha que ficar calado, aquela coisa do divã, aquele estigma, né? Mesmo. E como é a linha de abordagem mais conhecida, é o que as pessoas mais conhecem. Né? Mas não o psicólogo fala. Eu até brinco com meus pacientes, falo assim, você fala, né? Eu falo. E eu falo mesmo, né? Mas, enfim, assim, quando a gente... né, as pessoas têm mais facilidade para chegar em um pastor, por quê? Porque eles já têm esse entendimento. Se ele é pastor, ele é de Deus. Se ele é de Deus, ele vai me acolher. Se ele vai me acolher, eu vou me sentir muito melhor. Então, se tem muito mais facilidade, olha o nosso papel. Poxa, nossa igreja, nós temos uma psicóloga, né? Então, ótimo. Olha que excelente. Tem igrejas que não têm. Então, a gente já está, como se diz, com a faca e o queijo na mão. Abrimos as portas, acolhe, né? A gente encaminha e aí a gente vai fazendo o nosso papel dentro da sociedade. E isso eu acho que é muito importante a gente reconhecer. Porque quando você acolhe alguém, quando alguém chega e você faz um acolhimento, você está abrindo a porta. Porque realmente é isso que o senhor falou. O senhor não sabe como é que a pessoa está chegando. Se ela está chegando bem, se ela está chegando com a autoestima despedaçada, se ela está chegando, né, saindo de um casamento, se perdeu alguém, enfim, você não sabe nada. Você só acolhe. Depois a gente vai, né, a partir das demandas, aí a gente vai trabalhando. Acho que isso é fantástico. Um dia eu estava conversando, né, com o senhor no gabinete, alugando o ouvido do pastor, e comentando com ele que eu ouvi Também já aluguei, tá? Você não me fez inveja nenhuma, porque eu também já aluguei o ouvido do pastor. E se eu fosse vocês, também alugava o ouvido do pastor, é ótimo. Mas um dia eu estava conversando, que eu estava trazendo para ele, que eu estava ouvindo um podcast durante a semana, e que esse podcast estava falando justamente sobre a natureza da igreja, né? E o podcast citou o caso de um autor muito conhecido, o C.S. Lewis, que ele é o autor da Crônica de Nárnia e tal, conhecido. E que o Lewis, em um dos livros dele, ele comenta que ele estava em um local de reunião e que chegou alguém novo ali, né? Juntamente com os amigos, chegou alguém novo que foi inserido ao grupo. E ele se tornou muito próximo dessa pessoa, ele se tornou um grande amigo dessa pessoa. E ele era um Lewis com essa pessoa, ele era um C.S. Lewis com essa pessoa. E quando essa pessoa não estava, ele não era o mesmo.
Porque quem ele é dependia muito de quem estava próximo De quem dele. estava perto. Não era que ele era duas caras, né? Não é que ele tinha uma dupla personalidade. Sim, sim. Mas que a gente, quando nós estamos com outras pessoas, nós queremos ser mais parecidos, nós queremos trabalhar a comunhão, né? Ter algo em comum com o outro, o Sim. relacionamento. Né? Sim. E de eu também crescer com o relacionamento com o outro. A importância da igreja, e aí é muito bom quando a gente fala sobre a igreja, porque a gente está falando do corpo de Cristo. Jesus fala que nós somos o corpo dele, né? Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. Somos o corpo. Não tem como eu querer ser o pé e eu vou funcionar sozinho, como pé lindo, bonitão, se não tem os outros membros envolvidos. Exatamente. É o todo que funciona, né? Não é o isolado. E eu acho assim, parece óbvio, mas não é. A gente ainda tropeça nisso. Igreja é feita de gente. Sim. É feita de gente. Então, assim, tudo isso que acontece é por causa de pessoas. Não tem nada a ver com o prédio. A gente foca tanto no prédio, Do lugar, né? no lugar, Exato. no horário, né? E assim, ter esse momento que a gente está tendo aqui agora, que é falando de gente, ajudando gente, que é a essência da igreja. Né? Sim. Nós, uns aos outros, moldando, ajudando, confortando uns aos outros. É isso mesmo. Né? Então, do mesmo jeito que o papel pastoral de aconselhamento, de estar junto, é o mesmo feedback que eu preciso de também, porque também sou ser humano e também tenho necessidades. Sim. Né? Então, a gente precisa entender isso, que a igreja são pessoas. Até porque quando a gente entende isso, né, pastor, a gente tira um peso do olhar do outro para em cima da gente, né? Ele é o pastor, ele não pode errar, né? Ela é a psicóloga, ela não pode se emocionar, né? Ele é isso, não pode isso. Você tira isso. Quando você entende que você é um ser humano, é o que eu falei, né? Eu sou chorona, né? E você dá vazão às suas emoções. Você entende você como um ser que também precisa se identificar com outras pessoas, que também precisa construir com outros, que precisa achar o seu grupo, enfim. Então, assim, é muito mais rico e fica muito mais fácil, porque você se abre para o outro, né, de uma forma muito mais tranquila. Com certeza. E agora, já caminhando para o final, eu gostaria das considerações finais de vocês sobre o nosso podcast, sobre os temas que nós tratamos aqui. Joia. Bom, eu acho que foi um espaço maravilhoso, né? Eu sempre falo que levar conhecimento, né? Conhecimento a gente não deve guardar, né? Porque senão não precisa de ter, né? Se for para guardar. Conhecimento você tem que levar, você tem que agregar. Então, se você sabe alguma coisa, se você formou, se você estudou, né? Que você consiga cada vez mais. Não é fácil a gente falar, não é fácil a gente falar em público, mas a gente tem que fazer esse exercício, né? Então, assim, eu acho que foi uma oportunidade maravilhosa, né? A nossa igreja tem crescido e a gente tem, né? Graças a Deus, o pastor chegou aí com gás total, né? E isso é ótimo porque a gente vai, né? Nesse pique, nessa sede de conhecimento, de querer fazer mais, e em especial toda vez que eu acho que a gente faz qualquer movimento e que a gente, porque esse podcast ele não vai ficar aqui para dentro da igreja, ele vai lá para fora. Isso é que eu acho mais mágico. Então, assim, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, né? Estou sempre à disposição, né? A gente busca aí cada vez mais conhecimento, cada vez mais estudar para a gente trazer mais. Espero que façamos mais com outros membros, com outras áreas, com outras, né? Com outras coisas para a gente conseguir cada vez mais alcançar pessoas lá fora, né? Que são essas pessoas que ainda não conseguiram achar um Deus, né? Uma espiritualidade, um psicólogo, um pastor, um alguém para poder ajudar, que ele tenha a oportunidade, porque às vezes através de um podcast ele escuta, nossa, gostei daquela pessoa, gostei disso, nossa, eu acho que eu vou ser acolhido ali se eu for. Então, quanto mais a gente abrir as portas, quanto mais a gente se abrir, mais a gente vai poder abraçar. Então, eu só tenho a agradecer. Legal. Depois dessas considerações finais, eu não sei se eu tenho muita coisa a dizer, não. Mas, assim, acho que a primeira coisa que eu diria é procure ajuda naquilo que você
precisar, né? Eu sei que às vezes não é fácil, eu sei que às vezes existem barreiras, né, emocionais. Costumo dizer que cada um tem uma trajetória, cada um sabe o que exatamente trilhou e o caminho que trilhou. Mas até mesmo se você não sabe quem procurar, peça a Deus para te dar essa sabedoria de quem procurar, né? E eu creio muito assim que Deus ele vai indicar pessoas. Eu creio que Deus coloca pessoas no nosso caminho. Creio que Deus coloca palavras no nosso coração. Creio que Deus coloca artigos de revista para a gente ler. Sim. Eu creio muito que Deus, quando a gente resolve, sabe, se colocar nessa disposição e falar, Deus, me ajuda, preciso sair disso, né? Eu creio que Deus envia os meios para isso, né? Segunda coisa que eu queria falar, não ignore o que você está sentindo, né? Não ignore. Você é um ser humano, feito de carne e osso, né? É real. É real. É real. Né? Todos nós temos o nosso tempo de caverna. Elias teve o seu tempo de caverna, né? Davi teve o seu tempo de caverna. Jesus teve seu tempo de deserto. Jesus teve seu tempo de ficar só. Todos nós precisamos disso, de um tempo de reconstruir, de um tempo de se autoavaliar, de se conhecer, de se permitir, né? Sim. Então todos nós precisamos disso, somos seres humanos. Então não ignore o que você está sentindo, né? Você está sentindo tristeza, sinta tristeza, né? Está percebendo que isso já está indo para um lado meio perigoso, procure ajuda, não ignore, né? Porque o objetivo desse podcast é que a gente não quer que seja tarde demais. Né? Excelente. A gente não quer que seja tarde demais. A gente não quer que você cruze a linha, né? E eu entendo que a igreja tem esse papel e nós queremos ser essa igreja. Né? Amém. Então que Deus nos ajude nesse sentido. Amém. Né? E foi muito bom estar com vocês, conversar com vocês, brincar com vocês. Sabia que você ia falar. Já tinha que falar. Tinha. Dessa igreja. Senão não é Davi. E a você, o nosso muito obrigado por acompanhar até nesse momento. Não se esqueça aí de interagir com a gente. Não se esqueça também de procurar ajuda. Tanto a Dani quanto o pastor estão disponíveis também. Você pode entrar em contato através das nossas redes sociais para mais informações, para mais esclarecimentos, né? Tanto com a Dani, tanto com o pastor. Vai ser de extrema honra ter a interação de vocês. Deus os abençoe. Grande abraço. Até mais. Bye, bye.